Hello, Roberto. Good evening, everybody. Hello, guys. How are you? Welcome. Hello, hello, hello. Welcome, everybody. It's so nice to have you here again. Hi, Roberto. Hello. Thank you very much for your presence. Hello, everybody. Hi, Marcinha. Hello, Grazi. Good to see you all here. Good evening, Veronese, Lauren, I guess. Hello, everybody. Welcome. Welcome. Thank you very much for your presence. Hi. Okay, guys. So, today we are going to have our second lesson in this Wednesday program. Every Wednesday we want to have this short English lesson online. Hello, Mafa. How are you? Hi, cousin. We are very close here in Lisbon. Ok. Pessoal, vou começar a falar português. É o seguinte, na semana passada eu expliquei para vocês que tinha muita coisa que eu precisava falar para vocês sobre metodologia, sobre o meu trabalho, sobre como eu tenho abordado o ensino de inglês e é uma série de coisas que são thank you, I'm fine, que se eu for falar em inglês realmente teria que ser com colegas de trabalho, né? Então eu vou fazer uma série de explicações em português. Tânia, entendeu tudo até agora? Ok, great. Mas eu prometo que assim lá para a terceira, quarta aula, acho que na terceira já dá, para a gente falar mais em inglês. E aí eu vou falar inglês, tá? E enfim. Mas eu prometi na aula passada que eu ia falar sobre a neurociência com vocês, né? Que a neurociência é um dos pilares mais importantes do meu trabalho. Na verdade, ela se tornou, né? Como eu falei na semana passada era qual a diferença de o que é aprender inglês em 2023, né? O que tem de diferente em aprender inglês em 2023? Então, o que a gente abordou aqui a semana passada foi que existem hoje uma série de informações a respeito da aprendizagem de uma língua estrangeira que a gente não tinha há 10, 20, 30 anos atrás, que dirá 40, 50, né? Então tudo mudou em termos de educação, de pedagogia, didática, tudo tá muito diferente, tudo tá muito evoluído, né? E é preciso que a gente acompanhe essa evolução. E claro, ela só tem a acrescentar nos efeitos que a gente quer conseguir, né? Nos resultados que a gente quer alcançar. Então, eu estava explicando uma série de abordagens na semana passada e entre elas eu falei da neurociência. Mas aí o que eu falei para vocês? A neurociência em si é um campo muito vasto. Então eu falei, eu vou deixar uma aula só para falar da neurociência, né? Então hoje eu queria falar sobre como que essa nova abordagem veio parar no meu trabalho, como que eu adotei a neurociência e por que eu adotei a neurociência como base do meu trabalho e explicar um pouquinho para vocês o que é. Porque o que eu falei na aula passada, e é verdade, é uma coisa que eu gostaria de desmistificar um pouquinho, porque quando a gente fala em neurociência, a gente tem aquela impressão de século XXI, né? A gente tem aquele mito de que a neurociência é uma coisa intangível, né? Ou uma coisa assim muito ficção científica. E não tem nada disso,
né? Eu já vi algumas vezes, acho que no Facebook, não sei se foi aqui mesmo no Instagram, assim, anúncios de curso de inglês baseado na neurociência. Daí tem aquela foto assim de, como é que chama? Scan, como é que é? Gente, como é que é? Body scan, aquele exame do tubo, com a pessoa toda com fios ligados na cabeça, e não é nada daquilo, né? A neurociência não é esse bicho aí, não é nada fora do comum, nada de ficção científica. A neurociência é uma parte da ciência, é uma parte do estudo do corpo humano, né? Que lida com o cérebro. E neurociência com o cérebro e com o sistema nervoso e com os neurônios. Então, assim, não tem nada de fora do comum com a neurociência. Porém, o estudo da neurociência nos deu acesso a um lado da aprendizagem que a gente não considerava, a gente ignorava mesmo, né? Uma questão de ignorar, não ter conhecimento. E hoje em dia a gente tem conhecimento da neurociência, inclusive de uma maneira muito mais simplificada do que se pode imaginar, que é o meu caso, inclusive, porque eu não sou cientista, não sou formada em ciências e eu não sou neurocientista, mas sendo professora, sendo educadora, eu tenho acesso a um conhecimento bem simplificado de neurociência que já me ajuda muito, já é o suficiente para aquilo que eu preciso, né? Então, contando assim um pouquinho para vocês como é que isso veio parar na minha vida. Eu sou formada em língua e literatura, portuguesa e inglesa, e a vida inteira estudei didática, psicologia da educação, além das matérias técnicas, né? Língua e literatura inglesa, língua e literatura portuguesa. Mas tem as matérias didáticas também e fica muito por aí. Na psicologia da educação, a gente até que estuda alguma coisa, alguma abordagem de psicologia, mas parou por aí, tá? É assim mais as linhas diferentes, Freud, Jung, os behavioristas, que isso tem assim até a gente vai até mencioná-los daqui a pouco, o behaviorismo, o Pavlov, aquelas coisas de condicionamento, enfim. Mas é o que se ensina em faculdade, em cursos para formação em professores de línguas, né? Muito bem. E foi esse meu trabalho a vida inteira. Me formei, fiz estágio em colégio, em escola, depois fui trabalhar em escolas de idioma, né? Escolas de idioma. Trabalhei em colégio também, mas meu negócio sempre foi mais a área técnica mesmo, né? Então eu sempre dei preferência a trabalhar em escolas de idiomas. E tive o privilégio de trabalhar nas duas maiores líderes de mercado no Brasil e por muitos anos. E na verdade acho que aprendi mais trabalhando do que estudando. Realmente uma das escolas, inclusive, que é a líder de mercado, ela investe muito em formação de professor. Então eu acho que a minha grande base eu aprendi trabalhando e me formando e me aperfeiçoando dentro de tudo que eu tive acesso nessa escola. E assim a vida andou. Há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, e depois comecei a trabalhar como autônoma, saí das escolas, comecei a trabalhar como autônoma, comecei a desenvolver o trabalho mais personalizado, trabalhando muito face to face, trabalhando com empresas, enfim, um trabalho mais comercial, mas até uns 10 anos atrás eu comecei a achar que eu estava patinando, aquilo, sabe, não estava vendo nada de muito exciting no que eu estava fazendo, era aquela repetição, né, aquela coisa que você vai meio que por inércia. Mas eu sou muito inquieta nessas coisas e muito curiosa. Comecei a procurar alguma coisa que me desse mais prazer dentro do que eu fazia. Comecei a procurar
e encontrei uma linha de trabalho que era assim, tudo que eu podia imaginar de criativo e de que me trouxesse essa mudança que eu queria tanto. Essa linha de trabalho está aqui na Europa, é uma linha de trabalho que foi criada pela Rachel Palin, uma inglesa, e ela criou uma linha de trabalho chamada Neuro Language Coaching. Eu fiquei encantada com o trabalho dela, entrei em contato com ela, perguntei qual era o calendário e tal, ela falou, olha, curso de formação eu não tenho esse ano, eu vou ter o ano que vem, mas esse ano eu estou organizando a primeira conferência mundial de Neuro Language Coaching. E era dali uns 6 meses. Aí o que eu fiz? Eu entrei numa escola de coaching em São Paulo e fiz uma formação em coaching, porque eu já queria ir para essa conferência sabendo o que era coaching, porque Neuro Language Coaching, eu nunca tinha trabalhado com coaching, né? Não sabia o que era, tinha uma ideia muito vaga. Eu fiz uma formação em coaching, que já me abriu uma porta assim, fantástica. O coaching, ele é um trabalho extremamente objetivo e proativo, né? O coaching é a mesma coisa que faz um coaching de esporte. Ele pega aquele pupilo e ele treina aquele pupilo para alcançar uma meta. E se você for pensar, falar um idioma estrangeiro também é uma meta, né? É uma habilidade e é uma meta. Então, os princípios de coaching cabem super dentro de um programa de ensino, de aprendizagem, né? Bom, mas aí eu já peguei essa base de coaching e fui para essa conferência mundial de Neuro Language Coaching. Era a primeira conferência mundial na Alemanha e eu era a única brasileira presente. Não tinha ninguém do Brasil. Tava a xereta lá. Cheguei primeira de todos. E foi aí, assim, um turning point, né? Como se diz hoje, um termo muito usado hoje em dia, game changer. Foi um game changer na minha carreira e na minha vida. Foi uma porta, assim, que eu não posso nem explicar. Tudo que eu aprendi ali e tudo que eu me encantei ali e me encontrei ali como profissional mudou completamente a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de ver o que eu fazia, a minha maneira de trabalhar o meu aluno. Aí no ano seguinte eu voltei e fiz a formação com ela, tá? Então, toda essa base humanística que tem hoje em dia por trás do meu trabalho, eu peguei ali. E a Rachel Palin, ela criou esse método de trabalho através de estudo da neurociência, juntamente com os princípios de coaching e o conteúdo linguístico em si. Mas ela é inglesa. Então, vamos dizer assim, que o conteúdo linguístico da Rachel é empírico, né? Ela nasceu falando inglês, então é diferente a maneira dela trabalhar o conteúdo da minha maneira de trabalhar o conteúdo. Então, assim, eu aprendi e mudei a minha vida com o Neuro Language Coaching, mas eu tenho a minha maneira de trabalhar que não é exatamente a mesma maneira da Rachel, tá? Mas continuamos super em contato. Eu todo ano que posso vou nas conferências. Esse ano que passou não pude ir, agora em 2023, em 2022 eu fui na Espanha e é muito legal porque a gente tem contato com essa comunidade do Neuro Language Coaching no mundo todo. Hoje em dia já somos assim mais de 1000. Enfim, voltando então para a neurociência, que foi aí meu primeiro contato com neurociência no ensino de inglês. Oi? Como assim? Muito bem. Então a gente eu vou tentar passar para vocês esses conhecimentos básicos, como eu falei, que hoje em dia dá para a gente ver bem simplificado e que é o que importa pra gente em linhas gerais, como é que a gente aplica isso no aprendizado de inglês. Na verdade, ou de línguas, qualquer outra língua, né? Porque no meu caso,
eu não preciso saber exatamente né, como é que se dão as sinapses, né? A gente não está aqui para aprender ciências. Então eu vou tentar, inclusive eu tenho uma tela aqui no meu computador que vai me ajudar a explicar para vocês. Mas eu vou tentar virar o computador o celular para o computador para ver se dá para vocês verem também alguma coisa. Enfim, na verdade é o seguinte, a aprendizagem ela existe sempre, desde que a pessoa tenha um cérebro minimamente saudável e que ela consiga, que ela tenha cognição, tá? Eu posso pegar uma pessoa, explicar uma coisa qualquer para essa pessoa, e se essa pessoa tem uma capacidade de cognição, ela vai me entender, tá? A gente pode até dizer que ela vai aprender, ok? Que ela vai entender, ela vai compreender, mas a aprendizagem mesmo, ela só acontece no momento em que ela se transforma, numa memória, tá? Então, eu explico uma coisa, a pessoa me entende, mas ela só cria raiz, aquele conteúdo só cria raiz como aprendizagem se ela se transforma numa memória, tá? Então, a memória é fundamental nesse processo. É um processo fascinante, o cérebro da gente é uma máquina fascinante. Então, vamos lá, como é que ele é estruturado, né? O nosso cérebro é dividido em 5 áreas, eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma imagem. O lobo frontal, o córtex pré-frontal, é essa parte da frente aqui, atrás da testa. Depois tem o lobo parietal, que é atrás dele, o lobo temporal, que é aqui nas laterais, o lobo occipital aqui atrás e a ínsula. O lobo frontal, ele é responsável pela cognição, pelas respostas emocionais, tá? E também pelas atividades motoras. O lobo parietal, ele rege as sensações da pele, o tato e as sensações térmicas também, e táteis. O lobo temporal, aqui nas laterais, ele rege audição e olfato, tá? E também a identificação de objetos pela memória. O lobo occipital aqui atrás, a visão. Eu não sei se alguém já reparou que quando a gente tá forçando muito a vista, é uma dor de cabeça que dá aqui atrás, é da vista, é o lobo occipital aqui atrás. E a ínsula é uma região do cérebro que fica entre o frontal e o parietal, que é aqui atrás do frontal, e é associada ao paladar e à dor, tá? Muito bem. Além disso, nós temos o cerebelo, que rege as nossas... a parte motora e a nossa relação com o espaço, tá? Então, assim, por exemplo, caminhar, nadar, qualquer atividade motora é regido no cerebelo, fica ali no cerebelo. O que mais interessa? Isso aqui são as 5 partes físicas: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital e a ínsula. São as 5 partes físicas do nosso cérebro e, assim, em linhas gerais, o que cada parte rege. Porém, não é isso que é fundamental pra gente. O que é fundamental pra gente que está dentro... eu vou tentar mostrar pra vocês essa imagem. Vamos ver se rola de eu virar a câmera e vocês verem aqui o meu computador. Não sei se está rolando, mas enfim. Muito bem. Vou tentar continuar aqui. O que está no cérebro e que é fundamental para nós, que é a parte que realmente nos interessa, chama-se sistema límbico. Eu quero saber agora de vocês se alguém aí já ouviu falar no sistema límbico e sabe o que é. Vamos lá, me falem, me contem. Vocês sabem o que é o sistema límbico? Quero ver. Deixa eu ver.
Podem me falar aí. Vera estava participando do curso de inglês no CL. Geraci Alves. Ah, que legal. Sim, rolando. Ah, Tânia, que bom, deu pra ver. Valentina, nananana. Gente, conta pra mim. Alguém aí já ouviu falar no sistema límbico? Deixa eu ver, eu tô girando a tela aqui pra ver se tem. Não tô ouvindo nenhum, ninguém me falou. Ah, peraí, deixa eu ver. Não precisa participar, todo mundo já tá participando da live. Ninguém quer me falar se já viu o sistema límbico. Deixa eu ver se a minha luz aqui me permite. Bom, o sistema límbico, gente, é uma coisa fantástica. Emoção, Marcinha, muito bem. Não só emoção. É o X da questão. Roberto, muito bem. Sim, é a rede que... Ah, peraí, voltou. Roberto, deixa eu ver o que ele falou. É a rede que desempenha um papel na aprendizagem e na memória. Sim, senhor. Mas nós vamos ver esse processo, que coisa mais louca que é. Muito bem. O sistema límbico, ele é conhecido como nosso cérebro emocional, tá? Ele é um conjunto de estruturas de neurônios interligados e complementares, tá? Então, uma coisa ali interfere na outra. E ele tá abaixo do córtex frontal. Ele tá aqui entre o frontal e o parietal. Dentre as funções básicas do sistema límbico estão as reações emocionais, as respostas emocionais, o comportamento e a memória. Ou seja, o sistema límbico, ele rege a nossa vida em sociedade, que é uma questão de sobrevivência. O ser humano é um ser social, ele precisa viver em sociedade, ele precisa do meio ambiente, da sociedade do grupo, né, para sobreviver. E é o sistema límbico que comanda o nosso relacionamento com o grupo, tá? E a memória, tá também no sistema límbico. Então, a grande função dele é coordenar essas atividades sociais e a nossa vida em grupo. Muito bem. As emoções e os sentimentos da gente, emoções e sentimentos, eles só são possíveis por causa do sistema límbico, tá? A gente só se emociona e só tem sentimento por causa do sistema límbico, tá tudo lá. Então vamos lá. As principais, ele tem também algumas partes, né? E eu vou rapidinho falar para vocês as partes e o que elas regem. Tem uma parte chamada giro do símbolo. Giro do símbolo. Ok, em linhas gerais, o giro do símbolo, ele rege odor, imagens com a memória de experiências agradáveis. Gente, odor e memória, eu não sei se vocês já repararam, mas é assim, eu, por exemplo, se eu sentir hoje o cheiro de um perfume que a minha mãe usava quando eu era criança, eu me transporto para lá, assim, de uma maneira tão fiel. É uma coisa muito forte, odor e memória, tá? Então isso fica lá tudo nesse símbolo, giro do símbolo. Agressividade, respostas à dor e uma coisa muito importante, a aprendizagem por condicionamento, tipo aquela coisa de Pavlov que eu tava falando, né? Do estímulo e resposta, tá? Então assim, a resposta, reforço e punição, condicionamento, né? Isso tudo acontece nesse giro do símbolo. Símbolo. Bom, depois disso vem a amígdala, que pra mim, pra nós, né, é a parte fundamental do sistema límbico. A amígdala não tem nada a ver com a amígdala que a gente tem na garganta, que eu não sei por que na língua portuguesa puseram o nome de amígdala aqui na garganta. Na verdade, a amígdala da garganta na verdade é por causa do formato, que ela tem um formato parecido com essa amígdala do cérebro, tá? A amígdala vem de amêndoa, tá? A origem da palavra é a mesma de amêndoa, é um órgão pequenininho que tem um formato de amêndoa, ela é uma glândula, na verdade, né? E ela fica ali no meio do sistema límbico. O que a amígdala rege?
Primeiro que ela é um órgão hiperprimitivo e ligada ao nosso instinto de sobrevivência, tá? Ela é responsável pelas respostas emocionais relativas ao comportamento e ela responde aos estímulos de medo, alegria, ela reage, tá? A amígdala, ela produz essa reação e essas emoções. Ela é ligada ao hipocampo, que é a área do sistema límbico da memória, tá? As nossas memórias ficam armazenadas num arquivo chamado hipocampo. E ela também é ligada a uma outra parte do sistema límbico que é chamado hipotálamo, que é responsável pela produção dos hormônios. Então, dependendo do nosso estado emocional, o hipotálamo vai produzir hormônios de estresse ou de prazer. Então, a amígdala, ela dá o comando, né? Ela reage, o hipotálamo produz o hormônio e aquilo ali, uma coisa alimenta a outra, tá? O que mais? Então, por isso também, né, por causa desses hormônios, por causa da amígdala, a interferência pode ser em batimento cardíaco, porque se a gente está estressado ou com medo, os batimentos cardíacos são mais altos, né? Por quê? Por causa da adrenalina, que é o hormônio produzido no hipotálamo. Então, assim, a amígdala ligada ao hipocampo e ao hipotálamo é assim uma peça-chave, né? Uma peça vital ali no sistema límbico. Depois tem o tálamo, é outra parte do sistema límbico, que rege as funções motoras e sensitivas, né? Sensações, olfato. Tem o hipotálamo, que produz os hormônios, é a fábrica de hormônios. E o septo, que coordena relações entre sensação e prazer, o nosso instinto sexual. E o corpo mamilar funciona também na memória, tá? Manutenção da memória recente e memória de longa duração, memória espacial, enfim. E que mais tem aqui? E o corpo mamilar, são 6 partes. Se o sistema límbico da gente não está com bom funcionamento, aparecem as doenças degenerativas do cérebro, tá? Então, depressão, ansiedade, pânico, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, enfim, you name it, tá? É tudo culpa do sistema límbico. Culpa. Eu vou tentar mostrar agora pra vocês, vamos ver se vai rolar. Uma imagem aqui do sistema límbico, tá? Não se preocupem, porque nós vamos mandar pro grupo de WhatsApp um PDF com tudo isso, tá? Então toda quarta-feira, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp vai receber o material em PDF da live, tá? Bom, então, sistema nervoso com 5 partes fundamentais, a parte fisiológica dele, e lá dentro dele, entre uma parte e a outra, existe o sistema límbico que rege as emoções e a memória e enfim. O cérebro, gente, como eu falei até agora, ele é um órgão físico, tá? Ele não pensa. Quem pensa é a mente. O cérebro não pensa, tá? Ele reage. Ele apenas reage. E ele tem, na verdade, o sistema límbico que reage. Ele tem 2 reações. O cérebro conhece 2 reações. Elas não são pensadas. Elas são instintivas, tá? Essas 2 reações chamam-se, elas são respostas a estímulos de ameaça ou recompensa, que em inglês a gente chama de threat, ameaça, ou reward. Threat ou reward, ameaça ou recompensa. É só o que o nosso cérebro sabe fazer. Reagir a esses 2 estímulos. São 2 estímulos diferentes, ameaça e recompensa, e ele reage, tá? Até aí,
Não entrou pensamento, não entrou raciocínio, não entrou nada. São respostas instintivas. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Se o cérebro entra no modo ameaça, ele tem um mecanismo chamado luta ou fuga. O meu cérebro vai me preparar para a luta, ou para a fuga, ele vai me preparar para o combate, tá? Ele percebeu uma ameaça que não necessariamente precisa ser uma ameaça objetiva, concreta, não precisa ser um ladrão com um revólver na minha cabeça. Não, porque, again, o cérebro não pensa, tá? Essa ameaça é instintiva. Então pode ser assim, uma briga, uma discussão com uma pessoa que eu gosto, pode ser uma chamada de atenção do meu chefe, pode ser uma cena de ciúme, alguém que eu vi e fiquei com ciúme, sei lá. Alguém que me xinga no trânsito. O meu cérebro, ele vê uma ameaça. E aí ele vai me preparar, porque lembra que eu falei que a amígdala é um órgão primitivo? Ela vai me preparar para a luta. Como é que ela me prepara para a luta? Ela manda uma ordem lá para o hipotálamo. O hipotálamo produz noradrenalina, adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Esses hormônios, eles tornam a pessoa alerta, o coração dispara, a pupila aumenta, e a pessoa fica tomada, né? Ela está pronta para se defender. Então a gente entra nesse modo luta ou fuga. Eu tenho duas opções, ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Mas de qualquer maneira, eu estou tentando sobreviver, tá? Então, por que isso me interessa enquanto professora, enquanto sala de aula? Vamos lá, vamos ver se alguém me dá uma sugestão aí. Por que eu estou interessada no luta ou fuga se eu sou professora? Vamos lá, uma ideia aí. Eu quero ver se alguém me dá uma... Esse luta ou fuga, em inglês, chama-se fight or flight, tá? Fight or flight. Por que vocês acham que como professor isso me interessa? Vamos lá. Vamos ver. Quem vai me dar uma ideia aí? Ninguém se arrisca? Como o aluno reage ao conhecimento. Não só ao conhecimento, porque nesse modo não assimilo. Ok, verdade, mas eu como professora estou preocupada com isso, por quê? Porque o meu aluno pode estar se sentindo ameaçado. Não, estou falando do aluno, tá? O aluno, lembra que eu falei que a ameaça não precisa ser um revólver na cabeça? O aluno, porque o que acontece? O medo de errar, o medo de bullying, que hoje em dia é uma coisa muito comum, o medo de falhar, a baixa autoestima, tudo isso são ameaças para o cérebro. E essas ameaças que a pessoa, não necessariamente podem ser ameaças, mas a pessoa está vivendo como uma ameaça, ele vivencia aquilo como uma ameaça, vai desencadear um processo de estresse, vai desencadear um modo threat, ameaça, né? A pessoa está se sentindo ameaçada. Então, adrenalina, cortisol, noradrenalina. E o que acontece? O córtex frontal, responsável pela nossa cognição, se fecha. Ele se retrai. Então, a concentração, a atenção, a cognição ficam totalmente comprometidos. Não existe raciocínio claro, não existe atenção suficiente, o córtex pré-frontal se fechou. Diz a neurociência da aprendizagem que uma gota de cortisol é suficiente para prejudicar o processo de aprendizagem. Então, um aluno que está se sentindo ameaçado, ele não vai aprender.
não vai aprender. Em sala de aula de idioma estrangeiro, principalmente, existe uma questão de autoestima com relação à pronúncia, com relação à memória, com relação à comunicação. Muita gente prefere não abrir a boca numa aula, numa sala de aula, com medo de se expor, porque acha que fala mal, tem uma pronúncia errada, ou porque não lembra direito do vocabulário. Então, isso é altamente prejudicial, porque significa, em primeiro lugar, que o aluno está se sentindo ameaçado. Em segundo lugar, ele não está praticando uma matéria que é prática, né? O idioma estrangeiro, ele é prático, ele é uma matéria prática. Ninguém está ali para aprender a teoria, como eu falei na semana passada. Então, para nós, professores de língua estrangeira, é vital saber de tudo isso. E então é assim que funciona. O cérebro vê aquela ameaça, ele manda essa resposta lá para o hipotálamo. O hipotálamo começa a produzir esses hormônios do estresse. O hormônio do estresse, o que acontece? Ele me bota num estado emocional estressado, que só vai me assustar mais ainda e vai gerar mais adrenalina, e isso vira um ciclo vicioso, uma coisa assim realmente prejudicial. Bom, aí tem o outro lado da moeda, né? Qual é o outro lado da moeda? Muito bem, só mais uma informação, esse processo ele tem um nome em inglês que é muito sugestivo, chama-se amígdala hijack. É o sequestro da amígdala. É quando a amígdala toma conta do estado emocional da pessoa. Ela toma conta, né? Então a pessoa entrou num modo ameaça, a amígdala tomou conta da pessoa, é um amígdala hijack. Sequestro da amígdala, tá? Muito bem. Aí, voltando lá para o outro lado da moeda, o lado recompensa. Então, a gente já entendeu o problema de um aluno se sentir ameaçado, de um aluno entrar em modo ameaça, tá? Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para esse aluno entrar no modo recompensa. O que é o modo recompensa? É justo o oposto. O aluno que ele está se sentindo acolhido, estimulado, motivado e, vamos dizer assim, ele tá sentindo que ele está fazendo sucesso no sentido de ser bem sucedido, né? Aquilo produz emoções positivas, né? Aí a minha amígdala, o meu cérebro, entendeu que eu tô num modo satisfatório, que eu tô sendo elogiado, eu tô sendo incentivado, eu tô sendo motivado, eu tô tendo suporte. Ele manda a ordem lá pro hipotálamo. O que o hipotálamo vai fazer? Ele vai produzir hormônios de prazer, que são as serotonina, dopamina, oxitocina, as endorfinas, né? São os hormônios do prazer. Então, o que isso acontece? Isso gera mais prazer, mais bem-estar. E o que o prazer e o bem-estar fazem com um aluno num processo de aprendizagem numa sala de aula? Ele gera um estado de criatividade muito grande, tá? De cognição e de raciocínio mais claros, tá? Então, o que acontece? Eu não sei se alguém já ouviu falar de Daniel Goleman. Daniel Goleman é um psicólogo americano que desenvolveu a teoria da inteligência emocional. O Daniel Goleman diz, né, porque ele está super vivo, que apenas 20% da inteligência acadêmica, do QI, é responsável pelo sucesso de uma pessoa. O restante se atribui à inteligência emocional. Então, uma pessoa, um aluno que tem uma inteligência emocional alta, ele aprende melhor, produz melhor e cria
mais. Então, assim, até muito pouco tempo atrás, dava-se total importância ao QI, né? Ao quociente de inteligência, a inteligência acadêmica, mas hoje em dia sabe-se que a inteligência emocional tem um papel muito maior na aprendizagem. É uma mudança de ponto de vista, né? Então, o que acontece? E esse emocional alto, como eu também falei para vocês na semana passada, e essas endorfinas, vai estimulando a criação de um outro hormônio, que é a acetilcolina, que é um hormônio vital para a aprendizagem, porque a acetilcolina é considerada o óleo que faz a máquina da memória funcionar. Lembra que eu falei que só existe aprendizagem se ela cria raiz como uma memória? Então, a acetilcolina, ela é o óleo que faz a memória funcionar. Então, a acetilcolina é vital para a aprendizagem e ela é produzida através do estímulo das endorfinas, dos hormônios de prazer, tá? Então, como vocês estão vendo, é tudo ligado, a máquina é de uma perfeição absurda. Eu preciso das emoções positivas na aprendizagem, num ambiente, numa situação de aprendizagem, para que o meu cérebro produza esses hormônios do prazer, que vão desencadear na produção de acetilcolina, o que é que ela faz? Ela permite que novos neurônios fiquem estampados em todas as partes do cérebro. Entendeu? Então, ela é um neurotransmissor, é um hormônio neurotransmissor. E ela é responsável por isso. Novos neurônios ficam estampados em várias partes do cérebro, levando a aprendizagem para a memória de longa duração, lá para o hipocampo. Então, eu estou num ambiente positivo, eu estou com emoções positivas, eu estou criando, eu estou com um pensamento fluindo, flexível, criativo. Eu vou aprender e essa acetilcolina vai permitir que esses novos conceitos fiquem estampados no cérebro e na minha memória de longa duração. Aí, gente, não tem grandes mistérios, como eu falei para vocês, não tem fios pendurados na cabeça, não tem nada disso. É uma coisa assim, é um processo, em primeiro lugar, o cérebro, assim como nós, somos uma fábrica de hormônios. Só um minutinho que eu vou ter que pôr aqui o carregador, que esse celular aqui tá pedindo arrego. Mas eu coloco aqui, como eu fiz a semana passada. Muito bem. O pessoal que tá pedindo para participar, não precisa pedir para participar, tá? Não precisa, porque realmente vocês já estão participando. A gente só precisa pedir para participar quando vai entrar na live. Eu vou tirar isso daqui, porque senão vocês não vão me ver mais. Bom, então o que acontece? Pronto, acertei. É aquilo que eu falei para vocês, não tem fio pendurado, não tem nada de ficção científica. A neurociência, ela é isso, ela é o estudo do funcionamento do nosso cérebro, das partes do nosso cérebro e principalmente da produção dos hormônios, que são a fonte de, né, a fonte de vida. A fonte de vida. Os hormônios são tudo pra gente, né? Eles são absolutamente tudo. Então, o que acontece? Assim, só para concluir, né? Essa questão da neurociência da aprendizagem, é isso aí, é um estímulo positivo, tá? Que vai gerar a motivação. A motivação vai me fazer pensamento criativo,
a mente mais receptiva, a produção de acetilcolina, e eu vou apresentar. Então, hoje em dia, e eu vou aprender. Então, hoje em dia, o que é a neuroeducação, né? Por que a neurociência, hoje em dia, ela é considerada dentro da área de educação? Porque a gente sabe, hoje em dia, a importância da motivação, como eu falei também a semana passada, né? A importância da motivação da pessoa saber por que ela tá ali, o que ela quer, onde ela quer chegar, o que move aquele processo, né? É fundamental a gente saber o que me move, né? Então, a importância dessa motivação, através disso a gente consegue a atenção. A atenção estimula a atenção plena, né? Que é o mindfulness, que também falei para vocês na semana passada. E tudo isso, a atenção, o foco da atenção, a motivação, levam a uma maior neuroplasticidade. Porque hoje em dia também a gente já sabe que o cérebro é um órgão elástico. Tá? A neuroplasticidade permite novos conhecimentos, novas sinapses em qualquer idade, desde que o cérebro esteja estimulado. Ele tem que estar estimulado. Se ele está estimulado e se ele está saudável, porque a gente precisa também cuidar da saúde do cérebro, né? Todo mundo sabe disso. E aí também é papo para uma outra aula inteira, porque a saúde do cérebro é fundamental, é importante, e hoje em dia a gente judia muito do cérebro da gente, tá? Com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida. Hoje em dia a gente judia muito do nosso cérebro. É muito importante a gente cuidar da saúde do cérebro, da mesma forma que vai na academia cuidar da saúde do corpo, tá? Então, um cérebro que está sendo bem tratado, bem cuidado e bem estimulado, ele consegue aprender e gerar sinapses em qualquer idade. Isto é a neuroplasticidade, tá? Não usou, não tratou, não cuidou, ele vai ficar mais limitado, tá? Então é isso aí. Motivação, estímulo, foco da atenção, atenção plena, neuroplasticidade, prazer, memória, aprendizagem. Bingo. Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta, desde que não seja uma coisa muito científica, mas assim, algum outro esclarecimento, alguma coisa que eu falei aí que eu deixei em dúvida, às vezes vou arrumar aqui, vou arrumar ali, a tela do computador, o carregador, eu fico meio atrapalhada, posso ter trocado alguma coisa aí. Mas se alguém quiser me fazer alguma pergunta, tô aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Fui clara? Porque eu falei para vocês, eu vou tentar explicar assim meio que em linhas gerais, porque eu não sou cientista e porque eu aqui no Instagram não tenho acesso aos recursos visuais, então eu gosto de ir falando e mostrando, né? Mas aqui eu não tenho esse acesso. Ah, que bom, Roberto. Desculpa, Ricardo. Roberto, super obrigada. Que bom que você entendeu. Mas eu gostaria que todo mundo tivesse assim entendido, por mais superficial que tenha sido a minha explicação, né? Não é uma explicação científica, mas é o que interessa pra gente, né? É onde... Que bom, Tânia, que bom, muito obrigada. Obrigada, Caio. É isso aí. Então, gente, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente a importância das emoções, né? A emoção é tudo na vida da gente. A emoção e a memória é simplesmente tudo.
né? Às vezes você pensa assim, uma pessoa vai para a escola e não aprende nada. Por que será que não aprendeu nada? Não deve ser a troco de nada, né? Aí a pessoa vai para a vida e aprende. Se você for observar de perto, é porque são estratégias para a promoção dessa memória. Então, a memória, ela não existe assim, não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Porque se você tiver gerado essa memória de uma maneira correta, ela tá lá. E você pode resgatá-la sempre que você tiver o estímulo relativo a ela. Então, assim, a memória não é uma coisa que a gente gera de fora para dentro, tá? É a maneira como você processou aquela informação que vai levá-la para a memória de longa duração, ou não, né? Ou não. Então é uma questão da gente observar, por isso que eu gosto muito do mindfulness, porque o mindfulness ensina a gente a prestar atenção no funcionamento da nossa mente. Então a gente observar a nossa mente em funcionamento. E quando você começa a observar a sua mente em funcionamento, você consegue, de uma certa forma, guiar o seu processo de aprendizagem, né? Então, por exemplo, se você está numa aula e está achando aquilo uma chatice, observa a sua mente. Eu tô achando isso aqui uma chatice, por quê? Eu não tô interessada nisso. Então, o que eu tô fazendo aqui? Né? Ou então, eu tô achando isso uma chatice porque eu não achei ainda uma motivação para eu estar aprendendo isso. Então, deixa eu ver se eu acho uma motivação. Sabe, essa coisa, esse diálogo interno da gente com a gente mesmo, isso é muito importante. Isso é autoconhecimento. Isso é muito importante. Então, assim, através dos exercícios de mindfulness, a gente consegue essa capacidade de ficar nesse diálogo interno, nessa autoobservação o tempo inteiro. E assim também a gente consegue gerir, vamos dizer, o nosso acesso às memórias. Mais algum comentário? Prof, a questão do acesso a eletrônicos. Ai, peraí, sumiu o que o Roberto estava falando. A eletrônicos durante as aulas, como não, desculpa, o que eu fiz aqui? Fiz alguma besteira. Roberto, eu mexi em algum botão. Ai, o que tem? Roberto, eu sei que o Roberto é meu. Cancela isso. Como funciona a interação com a aprendizagem? A questão do acesso a eletrônicos durante as aulas, como funciona? Ou seria um boicote à aprendizagem? Depende, tá? Depende. Eu não sou muito fã de eletrônicos durante as aulas. Eu não sei, por exemplo, esse negócio de chat, GPT. Gente, desculpa, eu vou demorar muito para aceitar essas coisas. Eu não aceito. Acho que tudo isso... Não aceito não, né? Eu não aceito também é uma coisa radical de dizer. Mas eu acho que tudo isso gera uma preguiça mental muito grande. Eu acho que o cérebro precisa funcionar para a gente aprender, sabe? Tudo que vem de graça vai embora rápido. Vem rápido e vai rápido, né? Eu faço uma pergunta pro chat GPT, ele vai e me responde. Aonde que eu raciocinei ali? Aonde que o meu cérebro funcionou? Aonde que eu gerei sinapse? Nenhuma. Então, o que eu aprendi? Nada. Eu acho, tá? Eu acho. Agora, os eletrônicos, por exemplo, nós estamos aqui, né? Não posso falar, nós estamos aqui usando eletrônicos. E acho que, de certa forma, a gente tá aprendendo, né? As aulas que eu dou online, eu uso eletrônicos, eu uso PowerPoint, eu uso computador. A gente aprende. Eu acho que tudo é uma questão de como você usa, tá? Como você usa. Você pode usar os eletrônicos, mas você não pode deixar de usar o seu cérebro. Não pode deixar de usar, de gerar sinapses. Não pode deixar de raciocinar, tá? Não pode deixar de estar presente ali, no momento presente. Então, é isso aí que eu acho que é a grande
sabedoria nessa questão dos eletrônicos, é separar, saber usar, tá? Eles têm que nos servir apenas. Nós não podemos depender deles. É isso que eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Escrever, acredito ser importante. Tânia, eu 100%, eu sou um aluno visual. Para mim, quanto mais eu escrevo, mais eu processo. E eu, desde sempre, quando eu era criança, estava na escola, se eu tinha a prova, a minha maneira de estudar era pegar a matéria e reescrever assim sob a forma de esquemas, diagramas. Escrever para mim é fundamental. Fundamental, meu cérebro está lá processando. Eu super sou favorável. Que mais? Entendeu, Roberto? Mindfulness o tempo todo. A gente vai treinando, parece que é uma bobaginha, mas não é não. O cérebro ele vai treinando, ele vai aprendendo. E quando você perceber uma hora na sua vida, você tá na vida, quando você perceber, você tá observando o seu pensamento. Você tá falando, olha o que eu pensei agora, eu pensei nisso por causa daquilo. Você aprende, sem querer, você aprende no treinamento a observar a sua mente. E isso é tudo. Isso é tudo. Que mais? Vamos lá. Suzana, quem mais falou aqui? Sem escrita não haverá memória. Para mim é fundamental. Eu sou um aluno visual. Quem mais? Escrever, acredito. Tânia. Você vai trazer... então, estratégias para a promoção dessa memória. Então, é aquilo que eu falei, né? É uma questão da gente, do processo de aprendizagem, do processo de arquivamento dessa memória, é que tem que ter sido bem feito, né? Tem que ter sido feito em cima de motivação, de prazer, de sentimentos positivos, para que esta memória esteja lá e seja resgatada no momento que você encontrar aquele estímulo correspondente, né? Mas uma memória de longa duração, ela gerada através de uma emoção positiva, ela é praticamente automática. Elas não saem dali. A gente resgata a qualquer momento. Deixa eu ver o que mais. Muito bem. O que mais, gente? Vamos lá. Temos mais alguma pergunta? Ou vocês estão querendo ir jantar? Carla Parente. Como fazer para participar do grupo de aprendizagem? Peraí. Lindinalva. Temos um grupo de WhatsApp que tá na bio da minha... No link da minha bio. Tem um grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp vai receber os PDFs das lives, tá? Memórias de infância duram para sempre. Com certeza. E por quê? Alique. É isso? Alique. Por que as memórias da infância duram para sempre? Porque elas estão ligadas a emoções positivas. Não é? São momentos de alegria, de prazer. Obviamente, gente, salvo exceções, é claro, mas em geral, a infância é uma fase da vida em que a gente vive leve, né? É tudo alegria, só alegria. Por isso que essas memórias duram para sempre. Que elas estão lá no nosso hipocampo, bem enraizadas, né? Elas foram geradas com muita dopamina, muita serotonina, e aí elas ficam lá bem enraizadinhas. Carla Parente, tudo bom, Carla?
Deixa eu ver quem mais. Tô atrás de perguntas. Ou seria boicote? Ah, não, isso que o Roberto falou. Então, com relação ao grupo de WhatsApp, é isso, gente. Tá lá na bio, tem um link. O grupo, que bom. Que bom. Então, pessoal, não precisam pedir para participar. Voltamos. Como consigo assistir aulas passadas? Tânia, a gente teve uma aula na semana passada que está no meu feed, tá? Ela tá no meu feed. E hoje, a de hoje também vai ficar no feed. As aulas vão ficar todas no feed. E o PDF eu tô mandando hoje. Não tem um PDF da semana passada, não foi gerado. Essa ideia a gente teve essa semana, mas eu posso até tentar providenciar, tá? Os PDFs vão ser mandados no grupo de WhatsApp. E é isso. Quarta-feira que vem tem mais. Ok? E vamos ver se na quarta-feira que vem se eu vou falar ainda de alguma coisa de aprendizagem. E you're welcome, Roberto. See you next week. Good night. E aí, então, a gente pode aprender algumas coisinhas de inglês. Só para variar um pouquinho, né? Ok, Tânia, thank you very much for your presence. Thank you, everybody. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero ver todo mundo de volta na próxima quarta. E espero vê-los também no meu grupo do WhatsApp, pra gente poder seguir junto por aqui. Ok, Rose. Hello, Rose. Mas já estamos acabando. Muito boa noite para todo mundo. Enjoy your dinner, because now it's dinner time. And Isaura, hello Isaura, how are you? See you back next week, guys. Thank you very much. Bye bye. Bom jantar para todo mundo. Até quarta que vem.